A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com você? Comigo está ótimo, e com você? Tô bem. E com vocês? Eu acho que tão bem, né? Domingo de manhã, maravilhoso. Glória! E hoje, mais uma lição topzera pra vocês. Espero que estejam aí com Bíblia, com caneta, com lápis. E com papel, né? Pra escrever no papel. E revista também, né? Porque Exatamente. EBD tem que ter revista. É, Espero que... normalmente no relatório pede, né? Espero que tenha revista. Não vai mentir no relatório, não. E outra coisa muito importante que o pessoal aí que é aluno e alunos são matriculados do EBD da Marcas do Evangelho tem que colocar a presença no chat, né, Lucas? Exatamente. É bom saber que você está no chat acompanhando a aula. Isso aí. Não esqueça também de deixar o Like, compartilhar. E, para aquele que não é inscrito e também é visitante, sinta-se à vontade para se inscrever e participar da aula. Você é muito mais que bem-vindo. Ajude esse canal. Se inscreva. Sim, vai que Parabéns. dá. Se você que está aí talvez não nos conheça, eu já falei seu nome, né? Eu sou a Amanda. E você que é Lucas. Você é o Eu Lucas. já faço seu nome. É Lucas. E você é o Lucas. Então, pessoal, você que é um visitante, fique à vontade no chat, participe aí, a gente quer interagir com você. Comenta, fale com a gente, tá bom? Sim, se tiver dúvida é só perguntar no chat. Isso aí, os professores estão aí para responder. É. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar porque o assunto de hoje está muito legal. Exatamente. Então, a nossa revista está falando sobre as histórias do povo escolhido. Esse é o nosso segundo trimestre de 2023. Estamos falando sobre Israel. Exatamente, o povo E que hoje- foi eleito por Deus, né? Exato. E hoje, nossa lição de número 11 está falando sobre um assunto bastante perrengue, tem muita treta, Polêmico. muitas coisas que vocês vão saber. Então, fica aí para a aula. Fica aí Muito e, sangue. assim, abre a revista antes de começar. Traição, Não tá faça parecendo como a até novela. professora. Sangue, traição. É mesmo. Novela mexicana, tu traíste. Então, qual que é o tema da aula de hoje? Foco. Foco. O tema da aula de hoje, lição 11, é um reino dividido. Fala sobre o que, então? O reino dividido. Música de suspense. O que será? Será que Israel vai ser dividido? Será como? Será como que foi dividido? Tipo divisão, não tem? É Tipo uma pizza? 4 divide por 2, dá? 18. Isso aí, mano. Muito bom! Nós temos feras na matemática aí. É isso aí. Exatamente. Doutora PhD. Com certeza. Mas hoje a gente está falando sobre mais uma história desse povo escolhido, o povo de Israel. E o que será que aconteceu? Você vai descobrir hoje, então já fica tudo após para você saber. E hoje, o nosso texto, assim, a nossa mensagem, está lá em 1 Reis 16 a 26. Vamos ler, então. Lê aí, Lucas, pra gente. Texto. Ok? Então a mensagem hoje é: como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar a ídolos. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. É triste. É. E assim, é daqui para pior de coisas que a gente vai ouvir um pouco, né, de hoje e nas outras lições também, finalizando este tema. Sim. Infelizmente, há vários casos e histórias de Israel que se jogaram em idolatria, né? Não foi só esse. Esse teve um Sem efeito muito maior. spoilers. Calma. Não precisa dar todo spoiler agora não, Lucas. Ixi, é mesmo. Segura, calma que o pessoal tem que Isso é cavar um difícil pouquinho. segurar. Não consigo, eu não segura. consigo me conter, não Gente, consigo me conter. spoilers não pode acontecer agora. Meu Deus, Vamos porque eu lá. fiz da aula, não consegui me conter. A gente precisa fazer uma coisa antes de começar. Ixi, é mesmo? Oração. Então vamos Oração. orar para a gente poder, para que Deus possa falar conosco mais uma vez por meio da sua palavra. Em nome de Ore Jesus. de onde você está, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais esta oportunidade. Te agradecemos por todas as coisas. Que o Senhor possa nos ajudar na ministração dessa aula. nome de Jesus. Que a tua palavra possa falar a todos os corações que estão ouvindo esta aula, Senhor Sim, Deus. Pai. Ministra aos nossos corações. Espírito Santo, conduza cada mensagem, cada momento desta aula, porque nós estamos aqui em prol do teu louvor, em prol da tua glória. Então, Pai. abra os ouvidos, abra os corações para poder receber a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Amém. Tá, então, quais são os objetivos de hoje? A gente vai falar como que aconteceu a divisão de Israel. Nós vamos falar da importância de ouvir profetas verdadeiros. Sim. E da importância deles estarem no meio do povo de Deus. Vamos também mostrar
que há apenas um verdadeiro Deus, Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Vocês vão entender na lição de hoje. Exatamente. E agora, gente, nós temos a leitura bíblica. Então a gente vai fazer agora espada afiada? Não, Não? vai ser um pouquinho diferente hoje. Não vai ser uma Uai. espada afiada. A gente vai falar, de fato, sobre a base bíblica da nossa lição de hoje, mas vai ser um pouquinho diferente. É como se a gente caminhasse pela história, sabe? Você vai ver. Vamos acompanhar ali. Interessante. Vamos Bora. acompanhar. Tretas, barracos, traições, rebeliões e outras coisitas mais aconteceram na história desse rei. E qual era o rei? Rufem os tambores. O rei era Roboão. Lemos sobre a ascensão de Roboão ao reino de Israel e Judá, após a morte de seu pai Salomão, em 1 Reis 11, verso 43 e 2 Crônicas 9, verso 31. A maior parte da história de Roboão é contada em 1 Reis capítulo 12 e 1 Reis 14, dos versos 21 a 31, bem como em 2 Crônicas capítulo 10 a 12. E é mencionado apenas mais 2 vezes de passagem, primeiro em 2 Crônicas 13, verso 7, como inimigo de Jeroboão, e segundo em Mateus 1, verso 7, como antepassado de Jesus Cristo. Agora imaginem, se Roboão tivesse seguido os mandamentos de Deus e sido obediente, com certeza a história dele seria contada por um ângulo um pouco distinto. De Salomão, o Reino Unido de Israel e Judá já havia começado a desmoronar. Como muitos membros da realeza, Roboão pode ter estado muito enclausurado para ver o que estava acontecendo. Então, novamente, um número crescente de seus súditos estavam prontos para se revoltar sobre Jeroboão, que foi chamado de volta do exílio para entregar suas demandas ao novo rei. Ok, vocês viram essas partes, mas agora nós vamos acompanhar o que aconteceu depois do pedido que o povo assim fez pro rei. Só que de uma maneira um pouquinho mais, digamos, contextualizada, contemporânea. Olha aí. Cara, é muito complicado, velho. Mas acho que eu vou conseguir agora, velho. Vamos lá. Ué, outra vez alguém me atrapalhando? Ah, agora entendi. Finalmente algo que eu pedi pra fazer, que foi pedir um conselho pro pessoal mais velho, sabe? Era tudo conselheiro do meu pai, então eles provavelmente devem ajudar em alguma coisa. Tudo passa, né? Deixa eu ver aqui, blá. Calma aí. Eles estão pedindo pra eu ceder pro povo, fazer o que eles querem? Será que Roboão seguiu os conselhos dos anciãos? Do Conselho Real? Não? Ah, já sei. Como eu quero uma opinião que nem a minha, eu vou procurar alguém da minha idade. Vou procurar... Quer saber? Eu vou procurar meus parceiros, velho. Vou procurar eles. Só eles me entendem. Fico falando tudo que eu gosto. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo! E aí, Albão? Eles estão querendo que eu faça uma asneira, velho. Sabe o que eles querem que eu faça? Eles querem que eu diminua a quantidade de horas de trabalho que esse povo fica fazendo, sabe? Que eles acham que só porque eles trabalham muito, querem exigir agora que eles trabalhem menos. Vê se pode. Então quer dizer que o Conselho Real tá falando pra você ceder, pra você ser mais casca leve, né? É, cara, infelizmente, eles estão falando uma coisa dessa. Vê se pode. Eles estão querendo que simplesmente eu ceda pro povo, sendo eu o rei. Você acredita nisso? Entendo, mas posso tirar o conselho? Vem cá, meu mob, meu amigo, meu parceiro. Diga. Não cede não, Robão, não cede não. O povo tem que saber quem é você, entendeu? Que você que manda. O povo tem que ter medo de você, tem que respeitar você. É, eles têm que ter medo de mim, né? Melhor do que respeito é medo, né? Boa, cara. Rapaz, esse é um conselho que finalmente é um conselho sábio. Valeu, cara. Muito obrigado. Pode nos confiar, a gente cresceu junto, nós somos amigos há
Beleza, valeu. Confia. Valeu. Depois de tudo isso, Roboão ele vai falar com Adorão, o cara que comandava lá as coisas dos tributos, de cobrança do rei. E olha só o que aconteceu. Rapaz, finalmente alguém me deu um conselho bom. Isso é o que eu vou fazer. Mas primeiro... eu tenho que ligar pra Adorão. Pra ele falar pra essa lei pro povo. Pra dizer que não vai adiantar insistir, que vai ser desse jeito, hein? Alô, Adorão? Fala pro povo, coloca a lei lá, que eu não vou ceder. Os tributos vão continuar assim, vão até aumentar se continuarem. Na verdade, vão aumentar. Hein? Fala pra eles parar com isso, ok? Implanta essa lei aí. Tá, falou. Tchau. Pessoal, e o povo não gostou nada disso, de ter sido, assim, cobrado por Adorão. Gente, Adorão, ele apanhou muito. O cara foi espancado. O que foi? Não achou certo o que eu fiz? Achou que eu deveria facilitar pra vocês? Você acha mesmo? O meu pai, ele agravou o vosso jugo, mas eu serei ainda pior. Se ele castigou com vocês com açoites, eu castigarei com escorpiões. Hein? Só quer saber se... vai pra lá. Vocês acham que Roboão ligou pra isso? Não ligou pra isso. Ele não ficou nem aí. Uau, não. Tem que ter palmas pra eles. Parabéns. Top. Merece um Oscar isso aí. Não, eles são muito Que atores. atuação. Incrível, Parecia né, a atuação de 10 Mandamentos. Com certeza. Com certeza. Joinha pra todo mundo. Merece cinema. Vocês perceberam ali, a gente meio que contou a história de uma forma um pouquinho mais contemporânea, né? Mais do estilo dos dias de hoje, pra vocês entenderem um pouquinho como é que tudo aconteceu naquela época. Não só falando, mas interpretando. Exatamente. Pra vocês visualizarem melhor. Mas agora a gente vai tirar algumas lições preciosíssimas do que a gente ouviu ali naquela explicação, naquela contextualização. E a primeira coisa que a gente vai falar, já que é o tema da nossa revista, Lucas, é sobre a divisão do reino. Que é o ponto principal, né? Que, de fato, é o ponto principal, né? De onde culminou diversas histórias ali de Israel. A gente está falando sobre vários acontecimentos de Israel, né? A gente tem vários livros ali no Antigo Testamento contando a trajetória do povo de Israel, do povo de Deus. A gente está agora no livro de Reis, citando sobre os reis, de fato, né, que tiveram Israel, sobre como que aconteceu todas separações, brigas, traições, como vocês ouviram falar na aula. Parecendo até caso de novela. Mas não é? Muitas vezes as pessoas pegam acontecimentos dentro da Bíblia para, de fato, fazer uma dramaturgia, né? Criar uma história aí do cinema ou de alguma novela. Isso acontece muito. Muito mesmo. Tem vários exemplos de casos que, tipo assim, você vê e é só você tirar algumas coisas do lugar e colocar outras que você vê uma história da Bíblia. Exatamente. Mas hoje não tá para contar sobre quais são esses filmes e novelas. A Mano gosta muito de falar de cultura pop. Ela tá segurando, mas ela vai falar de outro assunto hoje. Exato. Então segura aí o assunto. Depois que ocorreu essa divisão, né, foi na época do reino de Roboão. Roboão era filho de Salomão. Tá, mas Deus já tinha falado que ele iria trazer um juízo ali pro povo de Israel. Lucas, você sabe me dizer mais ou menos como é que foram os outros ali antes de Roboão? Se Deus já tinha falado alguma coisa para eles? Então, se vocês sabem, pode falar no chat também. Sim. O que acontece? Primeiro, antes de Salomão, veio o pai dele, que foi Davi. Davi cometeu algumas coisas ali. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que houve alguns pecados dele que ele cometeu que haveriam grandes consequências. Só que como Davi era segundo o coração de Deus e Deus amava muito a Davi, ele ia poupar o reinado dele e ia acontecer no reinado do filho dele, que foi Salomão. Salomão era um homem também que era muito próximo de Deus, só que na meia-idade dele, até quando ele foi mais velho, ele começou a desvirtuar dos caminhos, trazendo grandes consequências. E por aí foi gerar consequências também no reinado do filho dele, que foi Roboão. Então já vem antes, alguns tempos antes, reinados antes, que já ia premeditando alguma coisa que ia acontecer com Israel por conta desses reis que passaram. Isso aí, exatamente. É tudo isso mesmo.
E, de fato, Deus ele cumpre a sua palavra. Deus tinha falado que ele já tinha passado, né, a sua lei para o povo de Israel, que não deveria adorar outros deuses, que deveria somente a ele prestar culto. Mas, infelizmente, né, no tempo desse rei, Salomão, que foi o pai de Roboão, ele começou a se desvirtuar por conta das várias esposas que ele teve. De várias culturas diferentes, Exato. que adoravam vários deuses diferentes. Exatamente. Mas assim, no fim da sua vida, né, como você falou, ali ele clamou a Deus e de novo o Senhor teve misericórdia. Mas aconteceu algo terrível, como vocês ouviram ali na parte da história, com Roboão. Uma questão muito importante de vocês aprenderem, pessoal, é quem vocês estão prestando ouvidos. Sim. A quem a gente está ouvindo e pedindo conselhos. Porque é muito fácil a gente chegar, ligar para um colega nosso e pedir conselho. Porque é mais fácil, né, Lucas? A gente fala que por ter mais intimidade vai dar mais certo. Em vez de escutar pessoas mais velhas, mais experientes, que já passaram, às vezes, por situações iguais à sua. Que é muito melhor você escutar alguém aprendendo com os erros dela. Exatamente. E, além disso, a palavra de Deus nos fala que os mais jovens sempre devem buscar conselho dos mais velhos. Sim. As mais moças procurem conselhos das mais velhas, os jovens procuram conselhos dos anciãos e assim por diante. A Bíblia dá todas essas orientações. Sim. E sempre foi assim e sempre isso deu certo. Sim. Mas por que ainda hoje a nossa geração, a geração de vocês, ainda comete esses mesmos erros? Isso aconteceu há muito tempo atrás. E hoje Mas é até ainda, pior. sim, hoje é até pior. Em toda informação é apenas o quê? Apenas um toque. Exatamente, apenas um clique. E hoje as pessoas, elas vivem numa situação de imediatista. Elas querem informação rápida, Sim. elas querem tudo muito rápido, elas querem saber das coisas. Só que muitas vezes a gente tem que saber a quem a gente está recorrendo. Vou falar algo que a Amanda sempre fala toda vez que toda aula, agora a oportunidade para eu falar, que é a geração fast food, né? É a geração, é a geração que fast quer food. tudo mais rápido, a geração Parabéns. imediatista. É Tipo isso aí. assim, eu aprendi uma coisa muito interessante. Uma vez na aula dos juvenis lá de quarta-feira, o nosso querido amigo André disse uma vez assim, ó: se você começar seu dia, por exemplo, pegando o celular e olhando no Instagram os Reels, você vai ficar recebendo muita informação de uma maneira tão rápida que você vai ter seu dia muito acelerado, ao ponto que, tipo assim, você não vai conseguir fazer as coisas calma, uma coisa sensata, uma coisa, tipo assim, você conseguir sentar e, tipo, estudar a palavra. Como que você já recebeu muitas informações? Ou seja, a sua Sim. carga de informações já foi tudo ali naquilo ali no início do dia. Então, se você começar seu dia, por exemplo, acordando, colocando um louvor, lendo escrituras, orando, ou fazendo outras coisas que não fosse, tipo assim, uma carga de informações muito grande, você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Então, quando você acordar, tipo, pelo menos nas primeiras 1 ou 2 horas, 3 horas do dia, evite pegar no celular, fazer o seu devocional, orar, fazer com que você trabalhe bem a sua mente de jeito devagar, mais produtivo. É verdade, porque a gente, com esse acesso, né, de informações, o excesso, a gente acaba tendo uma mente muito acelerada. Imperativo. Mas é por isso que a gente precisa saber quais são as nossas fontes, as fontes que a gente busca. Roboão, ele preferiu primeiro ouvir conselhos de pessoas que não deveriam ouvir. Pessoas que cresceram com ele, que sabiam ali, né, pessoas da idade dele. Mas Deus está chamando cada um de vocês a buscar o conselho da palavra, a buscar pessoas que são idôneas, pessoas que podem ajudar vocês nos dilemas de vocês. Amanda, você não sabe do que está acontecendo, né? É muito difícil contar, eu tenho vergonha, eu tenho medo é muito difícil. Ok, realmente pode ser muito difícil. Só que Deus, ele coloca pessoas no seu caminho para que Sim. você possa ser ajudado, para que você possa ser ajudada. Sabe? É o tempo da gente parar com esses medos, da gente se livrar disso e começar. Se a gente quer fazer o certo, a gente vai buscar pessoas certas para que a gente possa ouvir o certo e fazer o certo. Sim. Tudo começa com a nossa vontade de querer agradar a Deus. Sim. Se eu quero de fato agradar a Deus, eu vou buscar fazer aquilo que Deus manda. Então, precisamos dar ouvidos de fato a pessoas que vão nos aconselhar de maneira que a palavra nos mostra. Para de ficar ouvindo aqueles influencers da internet que dizem coisa por coisa que você acha legal, que você segue, acha maneiro, acha bonitinho, mas não tem nada para oferecer. Exato. Porque se você, por exemplo, está numa igreja, na nossa igreja, por exemplo, você não vai escutar pessoas de fora.
Você vai escutar o que os seus pastores falam, o que seus líderes falam. Porque às vezes o outro pode até estar certo, só que tu segue uma doutrina totalmente diferente do que a gente segue. Por exemplo, a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente tem um pacto. Nem todas as igrejas vão fazer isso também. Então, por exemplo, são doutrinas diferentes da nossa. Então, antes de buscar informações de fora, busque informações de dentro. Não adianta estar no lugar certo com as pessoas erradas. Você tem que procurar no lugar certo as pessoas certas. Então, em vez de escutar, às vezes, seus coleguinhas, tipo assim, da sala dos teens, procure seus professores, seus líderes, nossos pastores. Houve casos na minha vida que eu, às vezes, cometi algo que eu não gostei, coisas erradas que eu fiz, que eu fui o quê? Falei com meus pais, que são a primeira autoridade na minha vida depois de Deus, e depois fui e falei com meus pastores. E, graças a Deus, hoje em dia, nada tudo certo. Então, procure essas pessoas primeiro antes de buscar seus amigos. Exatamente. E se você é um adolescente, que eu creio que você é um adolescente sábio, você vai olhar uma pessoa que errou, como esse caso de Roboão, e em vez de falar assim, será que realmente vai dar ruim? Será que realmente esse negócio vai ficar realmente meio mais para lá do que para cá? É, porque com ele deu errado, mas comigo Não pode sei, dar né? certo, sabe? Não, gente, não é bem assim. Não. A Bíblia, ela, de fato, ela não muda. A situação não vai mudar. Os princípios e valores de Deus, eles não se alteram. Nunca, nunca, nunca. Então, se você é um adolescente sábio, que eu creio que você foi chamado para isso, em nome de Jesus, você vai ver o erro, você vai se desviar desse erro e vai buscar fazer o certo. Sim, Seja um jovem sábio, inteligente, sábio, em tudo para agradar a Deus. É, a fórmula do pecado ainda é a mesma. Quebra a cara quem quer. Uma coisa muito interessante também para a gente poder entender dessa lição é que toda vez que aconteceu essas mudanças no Reino do Norte, aconteceram coisas trágicas. Não foi como se fosse assim de descendência, né, de pai para filho, como foi o Reino do Sul. Não, foi coisas doidas, assim, pesadas mesmo que aconteceram. Sim. Traição, morte, coisas muito tensas que aconteceram depois, assim, que Jeroboão assumiu o reinado do Reino do Norte, assim como aconteceu, né, contra essa rebelião que aconteceu contra o reinado de Roboão. O asfalto de lá vivia lambuzado de sangue. Exato. A Bíblia fala uma coisa muito Chacina. Assim, a Bíblia, ela repetiu isso muitas vezes. E quando a Bíblia repete umas coisas, a gente precisa afiar mais nossa mente e prestar atenção. Falava bem assim que os reis ali do Reino do Norte, eles seguiram os passos do rei mau que foi Jeroboão. Então, Jeroboão e também o rei Acabe foram usados como reis maus exemplos. Sim. Exemplos de não seguir. Os reis que faziam coisas semelhantes, coisas ruins também que desagradavam a Deus, eles colocavam como exemplos que seguiam esses reis. E o Acabe é um grande exemplo de seguir mal influências. Más influências. Foi a esposa dele, a Jezabel. Exatamente. Mais uma vez, a quem a gente está ouvindo, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pode ser próxima, acompanha a gente de alguma forma, mas a pessoa não é habilitada espiritualmente para nos influenciar e para nos aconselhar. Exato. Não quer dizer que a gente deve desrespeitar a pessoa, mas a quem a gente vai pedir conselhos, e isso vai determinar a nossa vida aqui e também na eternidade. Sim. Ok, pessoal. Então, nós tivemos esses exemplos ruins ali no reino de Norte, né, do Reinado do Norte, vários exemplos. E nós também tivemos alguns exemplos do Reino do Sul. Alguns bons exemplos que falam que seguiram os passos do rei Davi, né, ou do pai Davi, que também é citado. Também tivemos alguns momentos de desvirtuamento, né? Só que o povo ali voltava. E sendo assim, uma coisa muito interessante que a gente também deve prestar atenção é que os reinos ali, os reis, na verdade, do Reino do Norte, eles queriam a qualquer custo estar no poder. Eles queriam de qualquer maneira, não importa os meios que eu vou usar para estar no poder, estar como autoridade, como bam, sabe? O tal, não importa, desde que o fim seja que eu fique no poder. Sabe uma coisa que a gente percebe, Lucas? Qual? Situações em que muitas pessoas, elas, para chegar em algum lugar, sabe, um plano, um objetivo, talvez tirar um 10 numa prova, talvez passar em alguma coisa, conseguir alguma coisa que a pessoa está querendo, às vezes, para conseguir algo, ela comete alguns
pequenos delitos, alguns delitos. Por quê? Porque ela falou assim, se o meu fim é ganhar isso ou ter isso, pouco importa, talvez, como que eu vou chegar nisso. E isso, de fato, é uma ideologia maligna. E, Amanda, sabe o que isso me lembra? Me lembra muito a questão de, às vezes, por exemplo, você ser um influencer, às vezes até no meio cristão, e você simplesmente quis procurar tanto popularidade, tantos seguidores, às vezes ser almejado, e às vezes você ser visto lá como uma pessoa, nossa, pessoa grande de Deus, que você, às vezes, não fala o que a pessoa precisa saber, mas fala o que a pessoa quer ouvir. Por exemplo, às vezes você não vai lá e confronta os pecados dela, mas fala, não, Jesus te ama de qualquer jeito. Não. A pessoa tem que saber que ela é pecadora e que ela tem que se arrepender de seus pecados. Então, às vezes, tem grandes influências que falam o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam saber. Ou seja, comete esses pequenos delitos. E esse é só um dos casos, dentre outros casos que também tem vários. Sim, são várias situações, né, Lucas, que isso pode acontecer, né? Talvez eu acho que vocês devem ter percebido isso, né? Deve ter visto isso em alguma coisa na rede social. Sim. Né? Vocês que são aí ligados nas redes. É que não somente a questão de passar uma mensagem assim meio distorcida do evangelho, mas às vezes prometer algo que não vai acontecer, né? Só para atrair, né, como você está falando, essa popularidade, essa atenção e várias coisas. Então, muitas vezes, vocês podem estar nessas situações para participar de um grupinho da escola, para vocês ficarem participando, né, de um bando, né, aí vocês vão querer vão ter situações que vocês vão ter que encarar para participar, para ganhar uma popularidade. E isso acontece hoje. Na escola, no cursinho, aonde vocês estão inseridos, talvez até mesmo dentro da igreja, dentro dos colegas de vocês, isso pode acontecer. Mas, diante disso, Deus chamou cada um de vocês para serem diferentes. Para serem pessoas que carregam a luz de Cristo, pessoas que são diferentes de tudo, pessoas que são iluminadas, que levam a mensagem do Evangelho por onde passarem. Então, hoje está tudo muito parecido, está tudo muito igual, todo mundo quer se parecer, né, Sabe com qual é o todo problema? mundo. É a síndrome de querer pertencer a alguma coisa, pertencer a um bando. Mas Jesus nos chamou para pertencer à família de Deus. Né? Nós somos parte da família de Deus. Então, vamos parar com essa falsa mensagem que profetas falsos têm colocado nas nossas cabeças e vamos começar a ouvir, de fato, a voz da palavra de Deus, a voz dos profetas de Deus que Ele colocou na sua igreja, que Ele colocou como voz profética para nos guiar e para nos orientar. E aí, adolescentes? A gente viu até agora que, infelizmente, teve muitas influências ruins, onde não era confiável. Mas, por acaso, você lembra de alguma influência que foi boa nessa época? Ou até mesmo profeta? Você lembra? Você lembra, Amandinha? Então, eu lembro, só que quero que você fale. Primeiramente, temos um dos maiores profetas da Bíblia, que teve até no Monte da Transfiguração com Jesus, que foi o profeta Elias. Pastor Elias? Isso aí? Não é o pastor Elias. Ele também é um grande homem de Deus. Mas estamos falando de Elias, aquele que enfrentou Acabe e Jezabel. Aquele que fez chover o quê? Fogo do céu. Fez cair assim, ó. Pá. Que fantástico tanta coisa que aconteceu, Sim, né? contra os profetas de Baal. E também temos quem mesmo? Sucessor? Exatamente. Elias Neto? Não é Elias Neto. Nem o Júnior, nem o filho. Mas sim temos o profeta Eliseu. Profeta Eliseu. Muito bom. Os grandes dois profetas, onde simplesmente fizeram maravilhas. Tipo, você vai ler sobre eles, praticamente era eles fazendo algum milagre o tempo todo. Onde é que foram? É verdade. A Bíblia até fala bem assim que foi uma bênção dobrada, né, para Eliseu, né? Sim. Foi uma dupla unção para Eliseu. Uma transferência de unção. Algo que, né? Os adolescentes buscam assim. Chega abraçando qualquer profeta de Deus. Transfere já agora. Começa assim, já começa. É, sim. Eita, glória. Siri canta lá na praia. Siri canta, Reginaldo. Tá bom. Voltando aqui, o abençoado de Deus. Eita, glória. Fala, Jeová. Então, pessoal, de fato, esses foram profetas tops mesmo, né? Top. Foram homens de Top. Deus, eles foram usados pelo Senhor. Deus olha para eles e e fala infelizmente, muitos reis não ouviram, né? Como foi o rei Acabe. Jezabel também ficava enfurecida ali com Elias, porque sabe, o bichinho ele não se dobrava não, Lucas. Isso que acontece quando o homem não manda na relação. Não se dobrava.
Lucas. Vamos lá. Pois é, Jezabel, de fato, ela tinha um espírito ali de Eva, né? É. Se todas as mulheres e todas as mulheres não tiverem Jesus Cristo, Sim. não tiverem ali a Deus, de fato, seriam mulheres terríveis, né? Sim, Como e qualquer submissas. outro homem, né? Como qualquer outra pessoa. E, de fato, Jezabel, ela não tinha Deus, né? O Deus Yahvé como seu senhor. Ela era adoradora de Baal. Aham. Tanto é que ela instituiu ali os 400 e mais outros profetas de Baal para prestarem cultos a Baal, Acho que é erguerem 450, altares. né? Bem mais, né? Tanto é que foram mortos ali mais de 800 profetas ali de Baal, nessa parte onde Elias, né, constrói o altar e prova que, de fato, existe apenas um Deus, que Deus mandou fogo do céu, consumiu ali o holocausto, consumiu a água que tinha naquele altar e mostrou que existe apenas um Sim. Deus, um único Senhor. Sim. Então, de fato, Deus, ele mostra que ele é real e que ele é único para o seu povo, para as pessoas, né? Deus, ele não deixa inerte, ele não deixa as coisas se escarnecerem. No tempo certo, Deus vai mostrar quem ele é. Só Exato. que a questão é que se eu creio em Deus, Lucas, eu preciso ter essa confiança no poder de Deus. Sim, ter essa fé. Eu não posso ter essa desconfiança, né? Querer ficar provando o tempo todo. Que nem foi Gideão. Gideão, por um tempo, ele foi medroso, mas depois, Sim. ele foi bem corajoso. E Exato. ainda que a gente tem esses momentos de esquecimento, Deus, ele é misericordioso e está ali pronto para nos mostrar que ele está conosco. Tanto que é que com Elias, né, houve o caso que ele teve um momento que ele começou a desconfiar de Deus. Que foi o caso de quando disseram que Jezabel estava indo atrás dele, ele simplesmente se escondeu numa caverna e ficou lá pensativo. E Deus dizia, vai Elias, vai lá. E falou, não, a Jezabel está atrás de mim, só que ele esqueceu dos outros 7.000 que estavam ali com ele. Ou seja, às vezes alguns momentos, até um homem de Deus, às vezes tem esses recaimentos, mas o que é importante é a gente se levantar e confiar que Deus está à nossa frente. É verdade. Precisamos saber e lembrar sempre dessa mensagem. Mas agora, para a gente poder finalizar, a gente vai finalizar com essa lição. Com chave de Dizendo ouro. que, de fato, o Reino do Norte foi um reino bem atribuladinho, um reino difícil. Exatamente, de dura serviço. Um reino assim que foi marcado por um espírito de idolatria, de desobediência contra a palavra de Deus. Então a Bíblia fala ali que todos os reis que sucederam ali Jeroboão foram reis maus. E mesmo que Deus levantasse profetas, homens de Deus para falar, eles tapavam os ouvidos, eles não queriam ouvir esses profetas para despertar para o arrependimento. É por isso que quando você vai ler 1 Reis, sempre está escrito assim, não é novidade. Rei tal, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era... Isso aí repete tantas vezes que eu perco a conta já. É pra sendo gente bem já sincero. estar bem ciente disso. Mas queremos declarar sobre a vida de vocês adolescentes que vocês não serão esse tipo de espírito, não terão Em esse tipo de nome de espírito Jesus. de incredulidade, de desobediência, mas sobre vocês que haja um espírito de arrependimento, de quebrantamento, ouvidos espirituais para ouvir a mensagem de Deus, corações de carne espirituais para Abertos. receber a mensagem, uma mente purificada e santificada para de Jesus. receber e gerar frutos neste tempo de calamidade. Então vocês foram chamados para serem profetas, para de fato falarem a mensagem a reinos como esses, reinos ruins, onde se opõe à palavra de Deus. Há pessoas que se opõem à palavra de Deus. Vocês foram chamados para isso. Mesmo em ambiente de caos, vocês são aqueles que levarão a esperança do Evangelho, que há sim uma vida vindoura, que há sim aquele que pode curar todas as feridas e trazer paz e lançar uma mensagem de esperança. Vocês são carregadores dessa mensagem. Tenham Então, fé. eu convido a vocês agora a orar conosco, para que assim o Senhor possa confirmar todas as promessas dos nossos corações. Você aí que talvez está me ouvindo, acabou de ouvir a palavra, talvez você ainda não entregou o seu coração para Jesus. Entrega! Fale agora no chat, fale conosco, nos procure. Talvez você está com dúvida de alguma coisa, também fale com a gente está aqui pronto para te ajudar, para poder fazer com que você entenda cada vez mais e alcance mais ainda a presença, a intimidade com o Senhor. Sim. Então, vamos todos juntos para que nós possamos, de fato, sermos obedientes e termos o coração pronto para receber a mensagem e praticar a mensagem de Deus, como bons ouvintes da palavra e Exato. praticantes. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração? Amém. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por todas as coisas, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar mais uma vez.
Que essa palavra possa falar aos nossos corações, que em tudo possa glorificar o teu nome, que o Senhor possa, meu Pai, habitar no coração de cada um. Livra-nos de todos os medos, de todos os traumas. Livra-nos dos pecadinhos escondidos. Tira todo o espírito de incredulidade, de medo, de desobediência do meio de nós. Que cada um de nós, cada um dos adolescentes possa provar cada vez mais do maná celestial. Abençoe cada um deles para que eles possam viver a totalidade das tuas promessas, meu Pai. Em nome de Jesus, livra eles de todas as vozes falsas, de todos os profetas falsos deste tempo. Dê a eles a certeza, Senhor Deus, de que o Senhor está com eles e que o Senhor levantou cada um deles para uma boa e maravilhosa obra, Senhor Deus. Os ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E agora, Lucas, a gente vai fazer o quê? Bom, o que a gente vai fazer? Para finalizar, com um coração obediente, grato, feliz a Deus. Tem aquele momento, né? O grande momento do ofertório. Muito bem. Tá aparecendo aí, pode falar, Lucas. Ok? Aqui, praticamente no rodapé da sua TV ou de qualquer aparelho que você esteja vendo, vai estar aparecendo o Pix, PicPay e a conta bancária nessa igreja para você estar fazendo, né? Você está lançando sua oferta. E também tem o projeto dos 1000 valentes. Isso aí. Que é praticamente o quê? A gente procura 1000 valentes para que possa ajudar a comprar esse terreno que a gente está querendo usar. Vai estar aparecendo aí na tela a imagem da nossa igreja, para que a gente possa continuar com essa obra. Para que a gente possa continuar com esses EBDs que a gente tem e com os cultos maravilhosos que tem aqui. Então, se você tiver um coração voluntário, por favor, ajude-nos nessa obra. E se não conseguir fazer a oferta agora, faça à noite, quando você vier aqui para a igreja. E você, que é visitante, sinta-se muito bem-vindo para poder ofertar. E muito obrigado pela sua participação. Exato. Então, enquanto a gente se despede, fica com louvor e oferte ao Senhor, tá bom? Tchauzinho, beijo pra vocês. Tchau, adolescentes. Tchau.